Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula. Hoje em História nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os imigrantes, mais especificamente da mão de obra imigrante. Nós comentamos que a mão de obra imigrante foi se tornando cada vez mais necessária depois da abolição da escravatura. Esses imigrantes chegavam ao Brasil, se dirigiam a locais como hospedarias, conheciam diferentes tipos de trabalho, exerciam tipos diferentes de trabalho e contribuíram muito para a modernização do nosso país e para a formação da nossa nação como a conhecemos hoje. As cidades foram modernizadas à medida que cresciam e os lucros da venda de café aumentavam. Nesse período também aumentou muito o número de moradores nas cidades, especialmente o número de imigrantes, e assim eles acabaram desenvolvendo outros tipos de atividades também, além da indústria do café. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo construíram grandes espaços para hospedar imigrantes europeus, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. Essa foto que nós vemos aqui mostra imigrantes europeus posando para essa foto no pátio central da hospedaria de imigrantes em São Paulo, mais ou menos em 1890. E nós podemos dizer que no início essas hospedarias ofereciam um tipo de abrigo temporário, até que essas pessoas fossem direcionadas para trabalhar em uma lavoura de café. Tempos depois, elas passaram a ser locais onde os imigrantes poderiam procurar, né, por outros trabalhos, outros tipos de trabalho, por exemplo, em fábricas. Essa foto aqui, que é bastante impressionante pela quantidade de pessoas, né, mostra então os imigrantes esperando para serem registrados em uma hospedaria em São Paulo. Nós sabemos que foi feita muita propaganda para que os imigrantes viessem para o Brasil, né? Muitas viagens foram custeadas pelos próprios fazendeiros. Então, nessa época, a quantidade de imigrantes chegando ao nosso país era muito grande, né? Era bem considerável. As hospedarias de imigrantes contavam com uma série de serviços. Havia tradutores para os imigrantes que não falavam português, havia barbearia para que eles cuidassem da aparência, havia um dormitório comunitário com várias camas para que eles passassem a noite, havia um refeitório onde todos se reuniam para refeições diárias e havia uma enfermaria caso eles adoecessem ou precisassem de cuidados da saúde. Aqui você vê registros, né, um imigrante sendo barbeado por um profissional e também alguns imigrantes recebendo fichas para alimentação. Então, essas hospedarias foram muito importantes para essas pessoas nessa época. Nesse período, né, nesse determinado período da história, muitos imigrantes passavam por um processo de tratamento de saúde chamado de higienização, que ocorria nessas hospedarias. Você sabia disso? Homens, mulheres, crianças eram submetidos a inspeções para serem encontrados sinais de doenças como varíola, tuberculose, cólera, né? Era necessário verificar se essas pessoas tinham esses sintomas. Os imigrantes tomavam banho e as roupas e cabelos eram inspecionados. Muitas vezes essas pessoas também precisavam ser vacinadas. Essas são algumas curiosidades, né, sobre o início da trajetória dessas pessoas aqui no Brasil. Nós vamos continuar falando sobre isso no nosso próximo vídeo. Até lá!